Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras. Um podcast, né, um espaço que a gente fala muito sobre comunicação, liderança, cultura organizacional, temas ligados ao mundo corporativo. Falamos inclusive sobre inteligência artificial também, que está vindo muito aí. Então são temas que, mais do que trazer verdades ou provocações, é trazer reflexões com vários convidados. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Ana Franzotti, mas antes disso eu queria trazer alguns pontos importantes aqui para você. Primeiro, se você acompanha esse programa, esse projeto nosso, né? Já estamos aí chegando na 42ª edição, episódio, já mais de um ano, trazendo sempre às segundas-feiras essas conversas muito especiais com convidados. Então, se você puder curtir, comentar, compartilhar, repassar para os seus colegas, sempre é importante trazer dicas para a gente também, de temas, que a gente sempre vai cada vez aprimorando mais esse canal. Também quero agradecer a Prodigy. A Prodigy é uma parceira nossa que está desde o início desse projeto. A Prodigy trabalha com aplicativos de celulares e televisão corporativa justamente para oferecer para a sua empresa uma melhoria da comunicação interna. Então, você quer melhorar a comunicação com seus colaboradores através de uma tecnologia, tem a Prodigy. Eles hoje atendem a Balduco, a Michelin, atendem mais de 30 países. Tem um vídeo que eu queria que você conhecesse um pouco mais da Prodigy, por favor. Com a plataforma multicanal de comunicação da Prodigy, você alcança 100% dos colaboradores de forma moderna e unificada. Com poucos cliques você cria, agenda e segmenta os seus comunicados para TV, aplicativo, e-mail e pop-up desktop. Conecte suas pessoas, conteúdos e tecnologia em uma experiência digital única. Conheça o novo mundo da comunicação corporativa com a Prodigy. Obrigado, Prodigy, obrigado pela oportunidade e pelo projeto. Olá, minha amiga Ana Franzotti. Olá, Fábio. Como que felicidade estar aqui te reencontrando. Muito tempo depois. Amigo lá, ó. de muito tempo. Muito tempo. A gente se encontrou ao longo da vida aí, do trabalho, né? Tivemos oportunidade na época da Ford, depois fui lá para Recife, quando você estava em Recife. Sim, sim. Muito legal. Sim. Então, muito prazer falar com você. A gente vai ter aqui uma conversa muito interessante. E eu sempre digo o seguinte, Ana... antes de falar qualquer coisa, antes de fazer aquela sua apresentação formal, da sua mestrado, pós-graduação, curso de inglês. O Derek é seu sobrinho, tá quantos anos hoje? Vai fazer 9. 9 anos. O Derek, quando encontra a tia, fala assim, tia, o que você tá fazendo na sua vida? O que você fez? O que você entrega pra vida, pra sociedade hoje, seja da sua vida pessoal, trabalho principalmente, né? O que a tia Ana entrega, o que responderia pro Derek hoje? Olha, ser a tia Titi do Derek é uma das coisas mais fascinantes da minha vida, assim. E eu acho que ele entende que eu sou uma pessoa festeira, que eu sou uma pessoa que distribui muito afeto, então tá sempre presente, sempre perto. E acho que com cuidado com as pessoas. Então, acho que ele tem um pouco dessa imagem. Vou até fazer essa pergunta para ele, Você viu? para confirmar. Mas eu acho que passa por essas coisas. Acho que é bem o seu perfil mesmo. E aí a gente vem conversando ao longo do tempo, né? De marcar essa conversa. E eu sempre digo que eu sempre penso trazer um tema pra gente pensar aqui, né? E falar... Podemos falar várias coisas, né? Mas eu achei que tem um tema muito oportuno... que é que a gente chama de entretempo, né? Olha que interessante. Inclusive, eu tô vendo muito sobre isso, né? Que é quando a pausa também é um ato de liderança, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Você deu uma pausada na sua carreira profissional, depois de quantos anos? 30 anos? 35 anos. 35 anos trabalhando, depois a gente fala sobre isso também. Basicamente em CLT, em grandes empresas, né? Sim. A gente se conheceu lá na Auto Latina, Ford, depois trabalhou em outras empresas. E aí você resolveu dar uma parada. O que assim, primeiro movimento, assim, qual foi o seu primeiro estalo, assim, putz, eu preciso, só pra fazer uma conexão, a última era a Unilever, certo? Unilever, isso. Lá você ficou quanto 13 tempo? anos. 13. Caraca, já foi bastante tempo. E aí você falou, quero dar uma parada. Assim, pra quem tá nos ouvindo aqui, qual foi o seu estalo, assim, o que te chamou a atenção? Porque foi uma decisão sua, né? Foi. Eu acho que tem um conjunto de fatores. Eu acho que uma decisão dessa, depois de 35 anos trabalhando num modelo de trabalho CLT, enfim, né? Só um parênteses, você nunca tinha parado? Nunca. Nunca? Comecei a trabalhar com 15 anos, fazia estágio de nível técnico em RH e nunca mais parei. Então, eu acho que a decisão em si é um conjunto de fatores. Então, em 2020, durante a pandemia...
eu participei de um processo, de um programa de autoconhecimento que se chama Future You. E lá, naquele momento, você cria planos para o seu futuro. E naquele momento eram planos que eu falava, vou realizar daqui 15 anos, 20 anos, tal, quando eu me aposentar. E hoje eu tenho bastante consciência de que aquele programa talvez tenha sido o grande estalo. Foi estalo. Mas eu não sabia quando, né? Nos últimos 2 anos, mais precisamente, o sentimento de... eu acho que eu quero parar. Acho que começou a ficar muito mais forte, né? E tem várias coisas. Assim, eu falo que eu terminei o casamento com a Unilever amando a Unilever. Porque é uma empresa que eu tenho uma admiração imensa, é uma conexão de valores, enfim, realizei coisas maravilhosas lá, pude viver experiências maravilhosas, ir para a ONU, tanta coisa incrível que eu vivi trabalhando lá. Então, não era sobre a organização, né? Pode ter aspectos da organização? Sempre tem, obviamente, né? Mudou o modelo de negócio, etc. Mas era sobre mim. Né? Então, até na minha despedida lá, eu falei, é uma decisão muito minha. Eu preciso encontrar a Ana fora do trabalho. Entendi. Né? E tomar a decisão, acho que nos últimos 2 anos isso começou a ficar mais concreto. Aí fui fazer uma mentoria, fui ser mentorada, conversei com muita gente do mercado, fiz um nano sabático, porque foram, na verdade, um período de férias aí de 25 dias. Viajei sozinha e na viagem... as coisas começaram a ficar... Quando você sai, né? Eu brinco, falo, foi uma das poucas vezes que eu viajei sem laptop da empresa e tal. E aí, quando eu voltei e pedi demissão, né? Aí acertei, fiquei até janeiro, né? Enfim. E o Unilever sempre, né? Impecável, sempre muito impecável nesse processo. Então, eu acho que o Entretempos, para mim, ele passa... É um conceito, né, de uma jornalista americana que eu acabei encontrando ano passado, foi apresentada numa reunião que eu estava, num encontro de RH que eu estava lá, da Unilever. Mas é um conceito que se encaixa mais para mim do que o sabático. Isso. Porque as pessoas, você sai, muito engraçado, né? 35 anos em organização, quando você sai, as pessoas, nossa, você saiu da Unilever, você vai para onde? Isso. Aí eu, para nenhum lugar. É o sabático? Não é. Você vai viajar? Você vai estudar? Você vai... Não. As vai pessoas mudar de país, né? As pessoas têm muita dificuldade de você não estar fazendo alguma coisa. Ou não estar nomeando esse período. Exatamente. E aí eu lembrei desse conceito do Entretempos e aí fui pedir ajuda para o amigo que me trouxe esse conceito, o Vini Diógenes, que é um querido, e li sobre isso e falei, é isso que eu estou vivendo. Estou vivendo um Entretempos, ou seja, eu estou vivendo entre um tempo que passou, 35 anos, realizada, feliz. Realizei o sonho da menina de 15 anos que queria ser uma executiva numa grande empresa. Realizei esse sonho, realizei sonhos que eu nem sonhei. E um novo tempo que eu ainda não sei o que é. Então, eu estou nesse entretempo, que é esse entretempo de experimentar. De experimentar a própria voz, né? Uma coisa é você ser porta-voz de uma organização. É isso aí. A outra coisa é você ser a sua própria voz, né? Sobre o que eu quero falar, sobre que temas eu quero estudar, com quem. É isso que eu estou vivendo, esse entretempo. Não, e esse é muito interessante, né? Até eu te conheço, a gente já falou várias vezes. Eu sei que para você tem um orgulho sair do ABC, sair assim, né? De sair do ABC, ter trabalhado numa grande empresa, e ter literalmente conquistado o mundo, né? E chegar na Unilever como a última empresa, né? E é muito legal, que a gente chama de sobrenome corporativo. E eu acho que isso é merecedor mesmo, né? Mas sempre tem um sobrenome corporativo. Sim. Que, de novo, é merecedor, mas é sobrenome. Deixa eu entender qual é a minha própria voz, né? Deixa eu entender até onde a Ana vai, o que a Ana vai fazer por conta própria. Claro que vão ter desafios, vão ter novas experiências, né? Sim. Acho que você também está lidando com essa questão. E aqui não é nenhuma crítica, mas tem gente que talvez não valha tanto a Ana porque olhava para a Ana da Unilever, para a Ana da Ford, e hoje vai olhar para a Ana carreira solo. Sim. Mas imagino a minha experiência mostra um pouco disso também, mas talvez é uma construção de um novo tempo mais solidificado, que é a Ana, e talvez até com outros projetos, não é isso, né? Sim, é bem por aí mesmo. E acho que também acho que o conceito também de trabalho, ele vai mudando, né? Então, você tem o modelo de estar numa organização, né? E você faz desse modelo, conduz ele da forma que você achar que é melhor.
Mas lá em 2020, quando eu fiz o processo da Future You, por exemplo, eles falam a Sandra Chamin fala de portfólio de carreira, né? Então, ela faz você resgatar, o programa faz você resgatar coisas que você gosta de fazer e que você pode ofertar também. Então, eu voltei a escrever. E foi tão maluco que depois que eu fiz o Future You, final de 2020, eu recebi 2 convites para ser coautora. Comecei a fazer mais publicações intencionais no LinkedIn. Aí, em 2022, eu viro Top Voicer. Isso. Então, assim, destravar também aquilo que você gosta de fazer e colocar isso no mundo também... e acho que tem, não sei se você concorda, Ana, acho que também tem um pouco a ver com nossa maturidade, né? Chega um momento que se você quer retribuir para a sociedade aquilo que você também... com mérito foi conquistando, mas você o mundo te deu algumas coisas, você está devolvendo, não é isso? É isso, e eu falo que o que eu estou fazendo hoje vem de alguém muito privilegiado no dia de hoje, né? Sim. É um privilégio conquistado, de muita relação, né? De trabalhar desde os 15 anos e tal, mas é um lugar de muito privilégio. E é também um lugar do momento de vida. Então, assim... Embora eu acho que os jovens hoje, eles vão fazer esses entretempos com muito, muito mais cedo. Isso, mas talvez até os 50 anos, Não, né? eu já conheço, já tenho conhecido pessoas que com 30 anos, eu comentei, parei agora. Eu fiz isso quando eu terminei a faculdade. E antes de entrar pro doutorado, para pós-graduação, eu resolvi parar 6 meses. Nossa, como assim? Mochilão, mas para ele é um entretempo, Sim. Né? Então, a gente vem de uma geração, né? Vou fazer 52 anos esse ano. Isso. A gente vem de uma geração que parar de trabalhar é um verbo proibido. Exatamente. Né? Então, quebrar também esse ciclo, eu não quero fazer as coisas quando eu me aposentar. Isso. Eu quero fazer as coisas agora, que eu tô cheia de vida, que eu quero, né, assim, experimentar coisas novas. Eu falo que o meu único projeto profissional hoje é virar uma especialista em vinhos italianos em 3 anos. Vinhos italianos? Esse é meu único projeto, assim, profissional, concreto. O resto vai vir agora, nesse momento de... Agora, isso que você falou é verdade, né? De uma cobrança, de uma expectativa tal, uma curiosidade. E com a família, como é que foi lidar com isso? Foi tudo de boa? Teve o Derek, por exemplo, enfim, sua família foi mais tranquilo? Ou também tem uma... O que está acontecendo com ela, assim? Acho que tem algumas passagens interessantes, assim. Os primeiros que souberam, quando eu realmente tomei a decisão dentro do meu coração, foi a minha irmã e meu cunhado. E eles foram muito parceiros, assim. Eles, na hora, se é isso que você quer, vai... Eu até me emociono. Se é isso que você quer, Aninha, vai em frente, né? Acho que o Derek não entende ainda muito bem o que é trabalho e tal. A única coisa que ele falava, assim, eu falava que eu tinha trabalhado na Coca, que eu tinha trabalhado na fábrica da Kibon. Aí ele, nossa, você trabalhou em todas as empresas que tem coisas legais. Ele falava assim, né? Trabalhou com carros, né? Mas eu acho que ele não entende muito. Agora, o meu pai foi interessante, porque meu pai trabalhou na Ford, né? Sim. Assim, foi o único emprego do meu pai na Ford. E quando eu contei pra ele... Mas falta muito tempo pra você se aposentar. A primeira coisa na cabeça dele era isso. E aí, depois de conversar com ele, assim, ele entendeu. E aí ele falou, né? Pô, você trabalha tanto, tá tudo certo, né? Então, hoje eles entendem. Ninguém fica me perguntando assim... E aí, o que você tá fazendo? Então... E também as pessoas estão percebendo que eu não parei. Sim. Né? Assim, eu tô com um ritmo diferente, fazendo coisas diferentes. Mas eu não tô... o que eu acho, assim, não sei se você concorda também, talvez esse 2020 que teve esse movimento... 2020. Talvez isso seja até uma dica, né? Porque 2020 você está falando de 5 anos atrás, Sim. né? Não é uma parada brusca, né? Não foi assim, né? Tipo, quero me separar e vou separar. Não é isso. Você foi organizando isso internamente. Acho que isso é importante entender, né? Porque você foi entendendo as suas capacidades, as suas fraquezas, aquilo que te faz bem ou não te faz bem, né? Como você colocou. E eu acho que legal isso que você trouxe do seu portfólio. Aí você foi destravando as coisas da escrita. Eu te acompanho há muito tempo, então essa questão, por exemplo, do LinkedIn, do Top Voice. Eu não sei se isso foi coincidência ou não, mas você começou a estar mais expoente nas mídias. Sim. Começou a aparecer mais em eventos, né? Teve um evento não faz muito tempo com a Luísa Trajano, não foi? Sim. Enfim, então você também foi destravando isso, que é até seu, você sempre foi assim, né? Sim. Já te conheço há muitos anos, sempre foi assim, mas talvez pelo mundo corporativo você foi ficando naquele espaço, né?
talvez a dica seja essa, né, Ana? Quer dizer, não é... Para quem está pensando isso, não é talvez uma decisão tão drástica, mas ainda mais para ter... Agora também é importante dizer o que você falou aqui, né? Para quem tem essa possibilidade, como você teve, de conseguir planejar, se possível, porque às vezes a gente tem que tomar uma decisão, às vezes, sem ter muito tempo. Tá, aconteceu o fato, eu fui mandado embora, e aí eu tenho que fazer isso, né? Mas assim, para quem tem essa possibilidade já pensa, talvez essa seja uma dica, não é isso? Eu acho que a gente... O Future You também me ensinou a ter o plano A, o plano B e o plano C. Então, assim, o plano A é o que eu tenho hoje. Beleza. É o que eu tenho hoje, estou trabalhando nessa empresa, beleza. Mas qual que é o meu plano B e meu plano C? Porque se você também está trabalhando numa organização que você detesta o que você faz, que você vai, né? Eu sei que tem que pagar os boletos, mas você está, na verdade, você está se fazendo um mal enorme, né? A sua saúde, enfim, tudo. Você está perdendo coisas, porque alguém que trabalha num trabalho que não gosta, ou numa organização que não é respeitado, enfim, está colocando em xeque a sua sanidade, né? Então, assim, será que... Em que momento que o plano B e o plano C começam a circular na tua cabeça de maneira mais intencional, né? Dá trabalho? Claro que dá, gente. Tudo dá trabalho na vida, né? Não é uma coisa assim que vai... Não vai vir assim, né? Mas eu acho que quando você começa a liberar sua energia também... Eu acredito muito nisso. Para isso, ser coautora dos 2 livros, o Top Voicer LinkedIn, eu achei que era um trote. Quando eu recebi pelo... Uma pessoa do LinkedIn fez um comentário num post meu e falou, olha, eu tô tentando entrar em contato com você pode ler o seu inbox? Aí fui ler o meu inbox, ela, olha, eu sou fulana do LinkedIn, você foi eleita, Top Voice Carreiras e tal. Aí eu peguei, dei um print e mandei para a área de comunicação. E as meninas, nossa, é isso mesmo, tal. Eu achei que era trote, né? Então foi muito... Sim, não esperava, não trabalhei para isso. Na verdade, eu nem entendia muito bem como que era esse negócio. Então, eu acho que a energia também vai fluindo de um jeito diferente, assim, para as coisas que você realmente quer. E eu acho também que tem períodos mais tortuosos e menos tortuosos, né? Tem períodos que você vai... As coisas vão fluir, né? As coisas estão indo bem e tal. E tem períodos que as coisas não vão estar tão bem. E você tem que estar preparado também então, mas aí eu queria até te fazer uma provocação. Ao mesmo tempo que você traz que as coisas vão acontecendo, e de novo, eu posso falar porque eu te conheço há muito tempo... Principalmente nos últimos anos, eu acho que também o que te ajudou é que você tem uma narrativa muito forte, inclusive da questão social, né, da questão da mulher, enfim, a gente vai até falar um pouco sobre isso depois. Mas isso também acho que te ajuda a criar uma identidade que ela pode estar dentro ou não, no caso da Unilever. Né? Então, assim, eu não sei se isso em algum momento isso bateu isso na sua cabeça, assim, é a Ana Franzotti com esse perfil aqui. Porque, assim, de novo, olhando as redes sociais, olhando os seus posts, olhando os seus comentários, até as suas reflexões de vida e tal, ela tinha uma linha muito editorial, né? Tem um caminho muito próximo. Quando isso está conectado com aquilo que é seu, de verdade, e isso eu sei que é, porque eu te conheço, me parece que é mais fácil nesse sentido. O ruim é quando isso é meio que fake, o cara precisa criar um personagem, né? Então, assim... Se você me perguntasse, se alguém me perguntasse algum tempo atrás, como já me perguntaram, não, a Ana está fazendo aquilo que gosta. A sensação que eu tenho de verdade é essa. E era mesmo. E parece que, assim, e é verdade. Ainda mais uma empresa muito bacana como a Unilever. Eu nunca vi você, nunca trabalhei contigo na Unilever, mas a sensação que eu tinha é que tinha esse match, não é isso? Sim, total. Mas tinha essa coisa que até independente, com todo respeito da Unilever, é a sua, né? Mas eu acho que tem um despertar aí. Que eu acho que esse programa também me ajudou. Eu acho que a gente tem que estar o tempo inteiro se autoconhecendo. Várias vezes, assim, eu já falei que às vezes você tira o crachá de uma pessoa, o crachá do trabalho dela, e ela não consegue conversar sobre nada. Isso. Eu sempre tive muito medo de ser essa pessoa. Isso assim, eu sempre tive muito medo das pessoas chegarem para mim e falarem, ai não, pelo amor de Deus, vamos lá falar com a Ana, não, pelo amor de Deus, porque é resistente. Eu sempre tive muito... Não tem assunto, Não tem assunto, não. Então, assim, isso é uma coisa minha. Perfeito. Então, assim, essa galera que você tira o crachá, você vai conversar sobre qualquer coisa, volta e cai de novo na organização, eu acho meio ruim isso. Então, acho que esse é um ponto. Você tem que fazer um exercício de autoconhecimento o tempo inteiro, né? Quem é você? Como que você quer? E aí, você também buscar ajuda. Quem é você? Quem é a Ana? Acho que o Future You me ajudou muito nisso, assim. O que realmente eu gosto? E aí tem várias coisas que vão fechando, assim, a gestalt, né?
Eu agora me certifiquei como coach da ferramenta Clifton Strengths da Gallup, que é aquele de pontos fortes. Tá. Meu ponto mais forte é relacionamento. Então, assim, tá lá. Quando eu vi, falei, gente, sou eu. Essa sou eu, isso aí. né? Então, se eu tiver em qualquer ambiente que isso seja abafado, tal, eu vou sofrer, é certeza absoluta. Então, acho que você também começar a usar isso. Entendi. E muitos trabalhos voluntários, né? Super. Eu coloco tempo realmente em intenção, em conhecer as pessoas, em querer estar junto, em aprender. Então, acho que tudo isso vai criando realmente possibilidades para você. Isso não é garantia nenhuma. Não, super. Zero garantia para tudo, mas é você se expondo no mundo e ampliando a sua visão de mundo. É isso né? aí. Eu acho que é bem isso que você falou mesmo. É uma identidade sua que depende do seu crachá. E acho que um outro ponto que você falou que eu acho que é importante, que é assim, o que eu escrevo, sou eu que escrevo. Eu não peço ajuda nem pro chat GPT. Sou eu, literalmente, que escrevo. Se você não é a pessoa da escrita, você não tem que escrever. Faz outra coisa. Publica. Faz um vídeo. Às vezes me chamam para falar sobre essas estratégias mesmo de LinkedIn, né? Faz um vídeo, publica foto de um livro que você leu. Qualquer coisa. Por exemplo, eu não sou do vídeo. Não gosto de fazer vídeo, não faço stories. Até hoje eu publiquei um vídeo que eu fiz por causa de um evento que eu vou estar segunda-feira conduzindo, mas eu não gosto de vídeo, né? Então o pessoal fala, mas dá engajamento, vídeo no LinkedIn e tal. Eu falei, bom, eu tô nessa fase, eu vou até testar para ver, mas não é o que eu gosto de fazer. Eu não vou fazer vídeo só porque dá engajamento, só porque... Então acho que você encontrar o seu tom... E também não é... a gente não tem que nada. Não tem que estar nas redes sociais se você não quer estar. Mas vai dar palestra para jovens numa universidade. Dá mentoria para jovens. Vai conhecer gente. Você não precisa estar nas redes sociais. Não precisa. Você pode fazer coisas, sim. Estar em contato com as pessoas sem necessariamente estar nas redes sociais. Então, mas encontra esse tom, sabe? Você não precisa estar refém, né? É claro que a rede ajuda em muitas coisas, como você mesmo disse, do LinkedIn. Mas o que acho que não pode a gente se tornar um refém dela, né? Não, exatamente. Agora, claro, também, eu acho isso muito importante, é você se conhecer. O que te leva, o que te motiva. Eu, por exemplo, eu sou parecido contigo, adoro escrever. E acho que o LinkedIn, para mim, em muitos momentos, é um espaço de vazão mesmo. E de verdade, eu não vou mentir para você, eu não estou procurando ali engajamento, like e tal. Claro, quando tem, óbvio que todo mundo gosta. Mas não é. Ali, para mim, é um espaço de vazão. Agora, se eu tiver que ficar buscando curtidas, aí estamos ferrados, né? Não dá. O caminho não pode ser esse. O caminho tem que ser assim, eu gosto de escrever, deixa eu usar essa plataforma. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. Eu lembro quando veio o LinkedIn Top Voice, uma das primeiras perguntas que eu fiz para a pessoa do LinkedIn foi, eu vou ter alguma obrigação de publicação? Ela, não. A gente recomenda 2 publicações por semana. Mas não é nenhuma... Ninguém vai te monitorar, não tem nada... A gente sabe que tem, né? IA, tal, que faz um monte de coisa. Mas, assim, sem obrigação. Tanto que nesse período que eu tô... Tem semana que eu publico, tem semana que eu não publico. Mas é isso. Porque é isso, você tem que ser livre. Agora a gente também não pode deixar de tocar num ponto, né? Isso tudo vai dar maturidade, né, Ana? Vai dos aprendizados, vai desses 35 anos aprendendo, apanhando, vendo. Claro que hoje você tem essa coisa um pouco mais slow, mas você teve muita rapidez, quantas coisas você fez, né? Quantos projetos você teve que, no bom sentido, atropelar, correr, né? Mas você foi se conhecendo também, né? Eu acho que teve essa possibilidade, né? Mas acho que talvez, quando esse comentário do seu pai, acho que é um pouco nesse sentido, né? Quer dizer, eu não esperei a aposentadoria, eu me preparei antes. Eu não vou lembrar qual é o case, não vou lembrar agora, mas eu me lembro há muitos anos atrás, que era um case, inclusive, da Coca-Cola, que mais difícil não era quando estava numa crise mudar, era quando estava bem. A Coca-Cola, eu não lembro qual que era o case, não vou lembrar, mas eles estavam participando de um processo, de uma mudança, eu não sei se era de um produto, de brand, alguma coisa assim, e o executivo falou, cara, agora que é a nossa hora de mudar, porque a gente não está em nenhuma crise, a gente estava bem, e eles estavam bem mesmo naquele momento, porque agora que dá tempo e tal, porque não precisa esperar a crise. Tomando as devidas proporções é isso, né? Você não precisou ser demitida, você não estava desempregada, você não estava tal. Claro, você tem a condição para isso, como você falou. Mas isso também te dá um pouco mais de tranquilidade, não é? E eu acho também que a gente faz o nosso caminho, né? Acho que durante muito tempo a gente acredita que
a organização, né? Quantas pessoas a gente encontra nas organizações que se você perguntar assim, o que você quer? Para onde você quer ir? Não, tá bom aqui e tal. Por quê? A visão é essa, o trabalho me dá aquela segurança e tá ok para mim. Você não precisa querer, não é todo mundo que precisa ambicionar posições, etc. A gente vai aprender muito ainda com a geração que está vindo. Também acho. Que embora as pessoas digam, geração preguiçosa, geração isso, não tem nada a ver com isso para mim. É uma outra visão de mundo. Para mim também. É uma visão, né, de um mundo conectado, em rede. É outra coisa. A gente viveu outra coisa. A gente era analógico, virou digital. É outro lugar. Mas eu acho que a gente tem que trilhar os nossos caminhos também, assim, né? E o que a gente quer e o que a gente não quer. Recentemente, eu acabei tendo um dia que eu tive vários compromissos, assim, vai pra cá, vai pra lá. Eu cheguei em casa, 10h30 da noite. Ana, você não quer mais isso pra sua vida. Tipo, não dá mais, assim. Mas é isso, o privilégio da maturidade, da decisão, da tranquilidade, porque tem um preparo financeiro para você poder fazer isso. Você não pode fazer isso com corda no pescoço, com dívida, etc, né? Então, claro. Tudo isso compõe um momento de tranquilidade diferente que você pode se dar o privilégio de ter em algum momento. E falando um pouco dessa sua característica, que é, eu diria até um pouco social, pouco não, muito social, muito forte, né? Você sempre teve esse olhar para o jovem, né? Sim. Fez projetos desde a época da Auto Latina Ford, cuidando dos jovens, educação, né? Esse tipo de coisa. Sempre teve esse olhar para as mulheres também, né? Sim. Outro dia eu vi um post muito interessante seu, que deu inclusive muitas curtidas, né? Que é um movimento, eu até queria que você contasse pra gente, um movimento que fala que 6% não basta, né? Que é um movimento de 6% de executivas. CEOs, mulheres no mundo. CEOs, mulheres no mundo. Hoje são 6%. 6%. Olha só que interessante, para quem não sabe, no mundo nós só temos 6% de mulheres CEOs no mundo. No mundo. E as mulheres são as que têm maior escolaridade no mundo também. E talvez até em termos, eu não sei, no Brasil eu sei que tem mais mulheres do que homens, eu não sei no mundo como é que é isso. Você sabe, você tem essa noção? Não tenho, mas assim... Mas em média, sei lá, quase 50%, um pouco mais, um pouco menos. 6% só de mulheres no mundo são CEOs. Não é isso? Não dá, né, gente? Não dá. Tanto de empresa que tem. Com tanto de empresa. Exatamente. Aí você, mas é porque a mulher não tem escolaridade, porque ela não se formou, nada a ver. Né? Conta pra gente um pouco, eu achei interessante esse comentário, eu vi que você colocou, inclusive eu até achei legal o seu post falar sobre isso, né? A primeira vez que eu tô sendo, como é que você escreveu? A primeira vez que eu tô sendo a CEO da minha própria vida, né? Que você coloca isso, né? O que é esse movimento, só para entender melhor? E o que você falou é verdade, assim, eu sempre fui conectada, acho que eu assumi mais esse papel nos últimos 10 anos, mas eu sempre fui conectada porque eu fui uma jovem que teve uma oportunidade numa multinacional. Talvez, se eu não tivesse tido aquele programa de estágio, eu não tivesse pensado em fazer faculdade do jeito que foi. Tantas coisas, né? E o primeiro programa que eu tomei conta na vida, minha primeira responsabilidade, foi o programa de estágio. Eram 225 estagiários, eu queria fazer tudo muito especial. Então, assim, eu sempre tive essa conexão. Com gênero, eu acho que... Porque eu fui uma mulher na vida profissional que acabou se espelhando muito em homens de sucesso, né? Então eu olhava, eu quero ser igual a ele. Porque basicamente é o que você tinha como referência. Era o que tinha como referência, né? Então acho que com gênero, eu acho que os últimos 15 anos é que eu comecei a ter mais consciência de que realmente eu tenho um papel de abrir caminhos, enfim, né? De tomar posições mais explicitamente. E o movimento 6% Não Basta, que é do Todas Group, o Todas Group ele existe desde 2020, é uma empresa fundada por mulheres e que trabalha mentoria e capacitação de mulheres para o mundo do trabalho, né? E elas fizeram esse estudo de que chegaram nesse número, né? Como assim? Só 6% das posições de CEOs que a gente tem no mundo são de mulheres. Não basta isso. A gente precisa trazer esse movimento no mês da mulher para a rua, né? E tem sido muito bom. O post que eu fiz, sim, 26 mil curtidas, uma loucura. É um dos que eu tive mais engajamento. Mas elas também. Então, assim, para a página 6% Não Basta... já tem quase 2 mil seguidores, então assim, a coisa vai se ampliando. E elas não querem realmente um movimento que fique estagnado ao mês da mulher. Então a gente vai continuar com o movimento para a gente poder fazer o comparativo
daqui a algum tempo, fazer o comparativo e falar, olha, em 2025 eram 6%, como é que a gente está agora, né? Porque a gente sabe que quando a gente traz mulheres, quando a gente traz diversidade para os fóruns de tomada de decisão, você tem processos de inovação, você tem processos, né, enfim, de melhoria, muito mais rápidos do que se você tivesse com um grupo homogêneo, Isso aí. né? Então, a luta é essa, assim, né? Quanto mais... Hoje eu faço parte também de um grupo de mulheres conselheiras, faço parte de conselho, justamente por isso, assim, a gente tem que estar nesses lugares para a gente gerar essa mobilização e de que uma vai abrindo caminho para a outra também. Não é uma competição com o homem, é uma complementariedade, né? E assim, de verdade, Ana, eu acho muito assim... É claro que os olhares vão mudando, então talvez com alguns anos a gente vai achar muito estranho que era. No passado é natural que aconteça isso. Mas assim, quando eu tenho uma questão mais ampliada, mais heterogênea, eu tenho mais soluções. Porque além de uma questão, eu tenho mais soluções, eu tenho mais ideias. Eu tenho meu produto olhando de outras formas, né? A gente está falando das mulheres, né? Você falou da questão dos jovens, eu acho, do etarismo também, né? Enfim, da questão sexual. Eu acho que é isso, quer dizer, é olhar, porque não adianta, a gente vive muito isso. Você pega uma reunião de board com 20 homens, com 50 anos de idade, tudo muito parecido, com tudo branco, com todo respeito, uma faixa salário financeira tudo igual. Você vai esperar resultados muito diferentes? Nunca. E eu fui muito essa mulher, né? De estar fazendo parte de uma reunião gerencial, reunião de diretoria, onde a maioria... Ou eu era a única mulher, ou era a minoria ali junto com mais uma ou outra colega, né? E acho que a gente está vivendo um momento... Tem um conceito, a Nath Paiva, que é a diretora executiva do Movimento Mover, que é o movimento de inclusão racial... ela tem um conceito que eu gosto muito, assim, né? Ela fala que a gente está vivendo um momento de evolução civilizatória. Porque quando a gente estava lá atrás, quando a gente falava da mulher, inclusão no mercado de trabalho, a conversa sobre gênero era muito no trabalho. Era muito a mulher no trabalho. A gente não falava das outras coisas. Quando a gente está vivendo um mundo hoje, né? Um mundo que tem... leis, né? Tem toda uma questão de políticas públicas que garantem a inclusão de pessoas com deficiência, de pessoas negras. É uma evolução civilizatória. Cotas, né? Cotas nas universidades, né? Que em 10 anos, né? Tipo, dobrou a quantidade de negros formados. A lei mesmo de inclusão, né? Que dá garantias para a pessoa com deficiência trabalhar de maneira digna, fazer as empresas cumprirem isso. A comunidade LGBTQIAP+. Então, assim, tudo isso é evolução civilizatória, né? Então, eu falo que hoje não é mais uma conversa sobre trabalho. Perfeito. É também sobre trabalho. Perfeito. Porque hoje, não sei a escola do seu filho, se ela já tem um comitê de diversidade. Se ela não tem, ela vai ter em algum momento, porque vai dar algum BO. Vai ter alguma criança neurodivergente que vai sofrer bullying. E vão criar um comitê de diversidade para falar sobre isso, porque é sobre evolução civilizatória. Né? Mas se a gente pergunta, eu não sei te responder. Agora, uma coisa que eu, nessa mesma linha, dessa evolução civilizatória, que eu acho muito bonito, por exemplo, o João tem 6 anos, está no primeiro ano esse ano. Ele fala, papai, na minha sala tem um menino, por causa aqui do cordão, que do espectro autista. Espectro autista. Uhum. E há alguns anos era impensável, nossa época, impensável ter um menina que seja com espectro autista. Tudo bem, você tem os níveis, né? Que a gente sabe que tem alguns níveis um pouco mais complicados para estar na sala de aula. Mas eu acho isso muito bacana, muito interessante. Então, é social. É social. E ele sabe disso, ele já entende. Ele tem 6 anos. Ele já entende. Ele já entende. Tanto é que teve uma hora que ele falou... A gente não pode fazer, às vezes, muita bagunça, porque ele sabe que o menino tem uma sensibilidade diferente. Então, você vê, ele vai... Que bonitinho. Ele já vai entender na vida dele que fosse... Eu nunca tinha entendido isso. Imagina. Demorou quanto tempo pra gente se encontrar com um autista, né, nesse sentido. Isso vai exatamente, essa evolução, eu acho fantástico. Não, eu tive casos, assim, de conversar com executivos que disseram, olha, eu nunca tive contato com uma pessoa com deficiência. É isso aí. Nunca tive. Então, assim,
não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Como, inclusive, acho que tem também um aprimoramento da própria sociedade do mercado, por exemplo, a cota de colocar PCDs, que eu acho que é muito necessário, que também tem que forçar a empresa a se preparar. Sim. Já vi situações onde a empresa de verdade se preocupou e situações onde a empresa só colocou. Eu tive uma empresa, obviamente não vou falar o nome dela, onde a moça, ela falou, Fábio, ela tinha uma deficiência, ela falou, eu sei que eu tô aqui só porque eu sou deficiente, ninguém tá criando... Me inclui. Inclusive, ela é uma produção de uma fábrica, eles ficam me mandando para lugares assim, tipo assim, coloca lá. E ela veio falar comigo, eu era um consultor de comunicação, o assunto chegou para chegar nesse estágio. Então, assim, tudo bem, a cota ajuda, mas a empresa precisa também se preparar. Acho que é uma evolução e tem que cobrar das empresas. Exatamente. Não é só, com todo respeito, não é colocar só a rampa. Não. Acho que é legal, o banheiro acessível é muito necessário, é básico, né? Sim. Agora, o que eu faço com a Ana? Perfeito o que você falou, não é só colocar no trabalho. Não, é inclusão. E aí equidade também, né? Porque não tem como. Agora, tem uma coisa que é assim, o mundo está assim. Então, como que a gente vai buscar conhecimento? Então, assim, há uma corresponsabilidade, né? Que é a responsabilidade da empresa, obviamente, mas há a responsabilidade também do líder. Se ele tem uma pessoa... Porque essa pessoa que ficavam levando de lá para cá, daqui para lá, ela tinha um líder. Claro. E esse líder não se preocupa em aprender a como lidar com um funcionário que trabalha direto com ele. Ou pelo menos pedir ajuda, né? Pedir ajuda. Olha, não sei. E é uma coisa muito interessante, trabalhando mais próximo, né, de pessoas com deficiência. Eles falam, me pergunta. Me pergunta porque eu vou te responder, porque eu não tenho essa deficiência a partir do momento que eu comecei a trabalhar. Eu tenho essa deficiência desde sempre. Eu sei como as coisas são, né? Então, a gente tem até essa vergonha de assumir que não sabe, prefere não chegar perto. Eu acho que você não conheceu, porque eu também não trabalhei com ela na Ford, e ela trabalha em Camaçari. Talvez, não sei, Regina Rufino. Conheci. Conheceu? Conheci. Ela tá no Mercado Livre hoje. Mercado Livre, isso. Eu tive já 2 eventos com ela, já fiz podcast com ela e tive um evento ano passado na Bahia, lá no Mercado Livre. E ela falando sobre isso, ela é uma líder também super especial, super ligada. Não é só por causa disso, mas ela é negra também, então tudo isso tem um aspecto muito forte. Eu acho ela fantástica. Inclusive, esses dias teve um evento com o presidente Lula e ela foi a pessoa responsável do Mercado Livre, tá lá, super bacana. E uma das coisas que ela fez com os líderes dela, eu estava na Bahia, isso não é contar a história, os líderes aprendendo a... Linguagem de Libras. De Libras. É isso, cara, gente. é isso. É sobre isso. Mas assim, eu não sei, tá bom. Vamos aprender. Você pode aprender, gente. Eu falo, hoje a gente tem tanto recurso pra gente se tornar melhor. A gente prefere não acionar os recursos que a gente tem. É isso aí. Então, assim, a gente tem que acionar esses recursos. A gente tem aplicativo que faz a tradução, que você pode comprar. Enfim, hoje tem uma infinidade de possibilidades, né? Mas eu acredito muito que é essa questão de você estar aberto a desaprender. Eu acho que assim, você tem que desaprender aquilo que você acreditava, verdade, etc., para você poder aprender, entendeu? E tem outra coisa, Ana, que acho que serve para esse assunto, serve para outros assuntos também. Se aquilo não me incomoda, eu não me movimento. Se o fato de você seja uma pessoa com 50 anos não conseguir emprego, se seja um menino com 20 anos não consegue estágio, se seja uma pessoa LGBT que apanha na rua, se seja uma mulher que tal, se isso não está me incomodando, é difícil, com todo respeito. Então, assim, isso serve nas empresas, nesse líder. Eu acho que essa é uma dica. Se você não se incomoda, cara, realmente está errado. Por isso que eu falo muito da questão das escolas. Eu falo, seus filhos, seu sobrinho, filho dos seus amigos, vai ver na escola como é que está sendo tratado essas coisas, porque vai chegar. Claro. Mesmo que você não se incomode. Acho que eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu falo assim, o fato de você não acreditar não quer dizer que não exista. Exatamente. Perfeito. Então, assim, não importa se você acredita ou não, você tem que respeitar. É isso aí. E buscar entender, buscar se autoconhecer. Por isso que eu acho que a gente tem uma linha parecida de pensamento, por isso que eu não acho, de verdade, isso não é demagogia, eu não acho que a molecada de hoje tem mimimi, não acho. Também acho que não. Eu acho que eles têm novos olhares sobre o trabalho, falando de trabalho. Eu acho que eles respeitam mais os outros.
Agora, o que eles não querem, outro dia eu estava ouvindo um podcast, o que eles não querem é trabalhar com a gente, porque a gente... A gente é tudo doido. A gente é tudo doido, a gente trabalha 10 horas por dia, a gente não respeita, a gente bate na mesa, xinga as pessoas. É isso eu não quero mesmo. Aí você fala assim, mas é porque ele é fraco. Claro, eu não quero isso pra mim. Tem uma coisa que, assim, que é o diferencial mesmo, é que essa é uma geração digital. Então, a forma de raciocinar, de se relacionar, ela é diferente. E, para mim, se eu sou uma pessoa mais velha e que eu não tenho essa habilidade digital, eu tenho que me conectar com essa pessoa, com esse jovem, e não me afastar dele. É isso aí. Se eu me conecto, o meu sobrinho me ensinou a jogar Minecraft, quando ele tinha 5 anos de idade. Ele me ensinou. E, assim, quando eu não conseguia, ele pegava o controle e falava, eu te ajudo. Olha a lição que tem nisso, assim. Então, se você não se aproxima, você também está atrás daquele muro do passado. É isso aí. E não está se dando chance de desaprender e de aprender coisas novas, né? Você sabe que eu fui o pai, entre aspas, um pouco velho, né? Eu tô com 53, quando o João nasceu eu tinha 47. Mas para mim, nesse aspecto, está sendo maravilhoso, porque, inclusive, eu assisti o filme com ele recentemente no Minecraft. Então, assim, eu nunca vou perder essa oportunidade de viver, quando eu tiver 60, 70, ainda vou estar vivendo isso com ele novo. Então, nesse ponto, eu acho que é muito legal, porque é exatamente isso. Né? É entender o lado dele, entender as características dele, da geração dele. E você falou muito bem, eles vivem no mundo digital. E agora é muito mais fácil. A gente era ansioso também, como jovem. Super. Meu pai é ansioso. Super. Sabe, assim, sua esposa é ansiosa. Assim, nós somos o país mais ansioso do mundo. Colocar essa carga inteira. A geração ansiosa. Achar que agora. Eu acho muito ruim. Eu também acho. E acho que a aproximação, para mim, é o mais... Porque, assim, do mesmo jeito que a gente fala isso deles, eles falam isso da gente. A gente vai criando só barreiras. E vai criando só abismos, né? Agora, é claro que algumas características talvez potencializem a sociedade. Por exemplo, eu falo pelo meu filho. A gente veio uma época onde você assistia a televisão e você tinha que parar para esperar o jornal, a novela naquele horário. Lembra da tela quente na segunda-feira? Você tinha que esperar só segunda-feira para assistir. E quando desse tempo, quando dava, a gente gravava no videocassete, lembra disso? Hoje não, hoje ele assiste pelo YouTube na hora que ele quer. Então, eu acho que tem sim algumas questões do digital que ela potencializa algumas ansiedades. Então, assim, pra que eu preciso assistir? Por exemplo, ele começa a assistir lá o YouTube, começa a aparecer a propaganda, tem lá o pular lá, né? Ele já quer pular. Então, ok, existe sim, mas é o que você falou. Agora a gente precisa se conectar com isso. Não é criar uma barreira, você é assim, eu era assim. A gente era ansioso, a gente era... inconformado, a gente era revoltado, a gente criava problema, tudo assim. A gente reclamava como nossos pais faziam a mesma coisa e tal. Claro que algumas coisas, de novo, foram potencializadas, né? Algumas coisas... E tem outra, a gente está numa geração que a gente se acostumou, que a gente não viveu o que nossos pais viveram e vice-versa, vão acontecer sempre assim, né? Uma coisa que eu acho que para essa geração é mais crítica do que talvez para nós é que as redes sociais, elas trazem o fator de comparação, que isso sim mexe com a saúde mental dos jovens, né? Então, a gente quando tinha um conflito na escola, por exemplo, a gente ia para casa, chorava até o dia seguinte e esperava o que ia acontecer a hora que chegasse na frente da pessoa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se tem um conflito, esse conflito vai para a rede social, esse conflito vai para o WhatsApp, você pode ser cancelado, etc. Então, assim, eles estão 24 horas por dia nesse ambiente de comparação. Por isso que tem, né, todo esse movimento que não é só no Brasil, é global, do uso de celulares mais tarde, da entrada nas redes sociais mais tarde ainda. E eu sou super a favor, assim, porque eu acho que um jovem de 15, 14 anos, para ele lidar com essas questões emocionais o tempo inteiro, é demais, assim. É realmente demais. Então, acho que tem que ter essa... É como você falou, como é que você dosa para não tirar a pessoa do planeta, né? Virar um zumbi. E como que você dosa para que isso não vire uma questão realmente de saúde mental. E os jovens, né, pesquisas dizem, né, casos de depressão, ansiedade. Agora, etc. talvez trazendo até um pouco do tema da liderança e também até das próprias questões dos pais, não acho que isso resolva
Ana, mas talvez ajude independente de todas essas situações, se eu sinto que eu tenho um ambiente seguro, Sim. tanto em casa quanto no trabalho, e aí entra inclusive aquela questão que se fala muito hoje como chama? Segurança psicológica. Segurança psicológica. Eu acho que isso também ajuda. Sim. De novo, eu não sei, queria te ouvir. Não acho que resolve todos os problemas. Sim. Mas se o João, que é meu filho, ele sente que ele tem segurança de contar as coisas pro pai, na hora que ele recebeu o bullying lá, qualquer comentário que tiver, e o seu colaborador na sua empresa tiver segurança de levantar um braço e falar assim, Ana, eu não estou entendendo, eu acho que talvez diminua um pouco isso, não é? Não, totalmente. E acho que nas organizações, esse ambiente seguro, para você poder expor as suas ideias sem ser retalhado, para você poder não se sentir coagido, não ter assédio. Esse ambiente é mais propício realmente para você ser quem você é. Isso. E a hora que você pode ser quem você é, claro que respeitando todos os signos, né, que os símbolos que tem uma organização, você com certeza vai produzir mais, vai destravar o seu potencial para você fazer coisas mais interessantes, contribuições mais interessantes. Agora, se você está num modelo de trabalho, de comando e controle, de desconfiança, do gap, né? A cultura do gap, só do que falta, etc., com certeza o seu potencial não vai ser semeado ali. Né? Então, acho que o líder também tem esse papel de criar esse ambiente onde a pessoa possa se sentir mais segura. Na verdade, o jovem rejeita esse caminho, né? Esse caminho tal. Não é que ele concorda, não é que eu acho assim, uma besteira dizer que o jovem rejeita o trabalho. Não é isso. Não. Eu trabalhei nos últimos anos, eu sempre trabalhei com jovens espetaculares. Assim. O que o jovem rejeita, e com uma certa verdade, é o tipo de trabalho que é tudo que você acabou de falar agora. E eu acho que a gente está, isso acho que é geral, um pouco de pouca paciência e até um subjulgamento do que o outro entende. Então, a gente fala algo e a gente já subentende que o outro entendeu tudo. E o outro nunca fez aquilo na vida. Então, você não pega na mão. O cara tem 18 anos, 20 anos, você quer que o cara já tenha Não, assim, você fala coisas, você fala siglas, você fala coisas como se ele entendesse tudo. E, na verdade, você precisa pegar na mão, explicar, entender como é que você se sente fazendo isso, quando que você me entrega. Você tem que ter esses combinados. Isso aí. À medida que vai descumprindo os combinados, é performance. Tudo bem. Aí é outro caminho. Mas se você não dá essa chance, você não está exercendo seu papel de líder e não importa que cargo você tenha, né? Até porque, e aqui, obviamente, a gente tem uma descrição, mas assim, a gente trabalhou em fábrica, eu me lembro muito bem. A gente fala, molecada. Não, desculpa. Desde os anos 90, pelo menos que eu me lembro de trabalhar em empresa, fábrica, já tinha gente folgada. Sim. Cara que dava atestado médico para não trabalhar. Lembra daquelas coisas de INSS? Sim. Então não é que a molecada de hoje é assim. Não. A gente já tinha lá. A vida toda no a trabalho. Vida inteira, assim. a vida inteira do trabalho. É que é uma minoria, mas tem. Obviamente que também tem alguns jovens de hoje que também estão num processo ainda tentando entender o que vai acontecer. Sim. Tá muito confuso. Sim. Agora, do mesmo jeito que a gente tinha questões de saúde mental que nunca eram trazidas à tona. Aí vem a pandemia. Isso. E começa a colocar Agora, isso eu acho muito injusto você pegar e colocar um holofote e dizer que a molecada não quer trabalhar, que eles não querem fazer isso. Nada a ver. Também. Que quer trabalhar só 5 horas por dia. Não é isso. Não. Agora, talvez tenha uma outra discussão também, que eu acho que você também falou um pouco até no começo da sua fala, que é até entender o que é o trabalho, né? Uhum. Eu acho que também tem essa outra discussão. Sim. E eu acho que é o significado do trabalho? E eu acho que essa moçada, ela vai ter muito mais opção. Super. Então, assim, ela pode trabalhar com internet, ela pode ser influencer, ela pode trabalhar com empreendedorismo, ela pode trabalhar com tantas opções. Por isso que eu falo que o portfólio, ele vai se amplificando. Na verdade, eu acho que as organizações precisam estar atentas e irem se remodelando para poder se manter atrativa. Por exemplo, vou pegar a questão do híbrido, né? Do trabalho híbrido, que tem uma discussão, empresas voltam, não sei o quê. Mas, assim, o que a gente vê, a gente não desvê. Tem uma amiga minha que fala isso. O que a gente vê, a gente não desvê. A gente viveu um momento na pandemia, onde a gente estava em casa, se sobrevivendo, mas que também não é o ideal, você trabalhar 100% do tempo em casa. Mas você tem um modelo de trabalho que é uma evolução, que é o híbrido, e que você pode tirar muito proveito bom do trabalho híbrido, que são as questões de liderança, de cultura, de encontros, etc. Aí a gente fala que isso não serve, a gente fala que a gente tem que voltar para o presencial por uma questão de cultura,
E eu sempre falo, né, então as equipes de vendas... Nunca tiveram cultura. Não tem cultura da organização, A vida inteira, né? foi assim. Empresas, por exemplo, que fornecem refeições. Isso. Essas empresas que fornecem refeições para grandes empresas, elas não estão dentro da empresa delas, elas estão na empresa de outro. As empresas de segurança, elas não estão dentro da empresa. Prestadores de serviço no modo geral, né? Então, assim, ao invés de a gente discutir mais profundamente, ouvir as pessoas e criar um modelo de trabalho melhor, tirando o melhor de dois mundos, a gente vai lá e fala, não, quero todo mundo aqui presencial e acabou. Então, assim, o jovem não quer isso. É isso aí. O jovem não quer. A empresa perde atratividade? Vai perder. E aí podem até falar, mas tem muita gente no mercado, tal. Beleza, ótimo. Mas o custo que você tem de demissão, de contratação, de seleção, é imenso. Ainda existe o comando e controle, né? Sim. Tem um colega meu que tem uma agência de comunicação. Quando começou esse negócio, ele começou a trazer de volta, porque o comentário dele foi muito interessante, porque assim, as pessoas trabalhando em casa, né, home office, ele foi descobrindo que os caras estavam fazendo outros serviços para outras empresas. Mas a pergunta eu falei, mas eles não estão entregando o seu trabalho? Não, estão entregando, mas estão fazendo outro serviço. Mas percebe? Quer dizer... Comando e controle, total. Mas ele entregou o que tinha que entregar para você, entregou. Mas ele pegou uma reunião e foi fazer outra reunião de outro cliente. Então, assim, você começa a entender que tem uma questão de comando e controle. Óbvio que tem que alguns, como você também disse, alguns acordos, tem que ter alguns acertos, assim, mas é muito comando e controle. É que a gente quer resolver os problemas atuais com receitas do passado. Exatamente. Em vez de olhar o problema atual o cara faz outros trabalhos durante o horário de trabalho dele na minha empresa. Até porque... Como é que a gente trata esse problema? Ele já fazia isso, né? Como é que a gente trata esse problema? Tem que ser uma nova receita. É isso aí. Não pode ser... A gente tem novos problemas e a gente fica tentando usar receitas e remédios do passado. O passado, né? Até porque, em alguns aspectos, a tecnologia ajudou tanto que esse cara consegue fazer rapidamente esse serviço que um tempo atrás não faria, né? E outra coisa, né? Com a inteligência artificial, com os agentes de inteligência artificial. Recentemente fui ver um download do SXSW e o consultor comentou, né? Ele falou, a gente vai ter que começar a considerar o agente de inteligência artificial como parte da nossa estrutura organizacional. Por quê? Você vai mapear o que você faz hoje no seu grupo de trabalho e você vai identificar que algumas tarefas o agente pode fazer. As horas dessas pessoas vão mudar. E esse agente, ele vai fazer as coisas que outras pessoas faziam. Como é que você acomoda isso na sua estrutura? Então, assim, isso está muito mais perto de acontecer do que a gente imagina. Ana, eu vou te falar isso porque está público e não é nada confidencial. Eu estava ouvindo esses dias atrás o Flow, que é o podcast do Igor, e tava o cara do iFood, que eu não sei o nome dele agora, que acho que é um vice-presidente. Ele já tem esse modelo... Sim, eles têm os agentes. Dos agentes. Sim. Ele disse, eu não sei se... Eu só confesso que eu não entendi se era dele, porque ele também tem uma vida, entre aspas, própria, ele faz um monte de coisa, ou se era pro iFood. Confesso que isso eu não entendi. Mas acho que era mais para ele. Ele falou, Fábio, pessoal, eu criei 5 agentes que trabalham para mim. Ele paga lá um chat GPT o mais potente que tem. Ele criou um agente que era o cara da criação, um agente que o cara do design, um agente que era X. Ele foi colocando livros, colocando conteúdos específicos para essas pessoas, para esses robôs, enfim, para essa inteligência, e colocou para trás. Ele disse isso. É só vocês olharem lá o podcast do Igor. Eles estão fazendo uma agência de comunicação para mim. Sim. De novo, eu só não lembro se era para o iFood ou se era para ele, mas importa. Mas pegando o exemplo dele... O que é? Mas olha só, claro, você vai dizer, Fábio, não é a pessoa tal. Ok, eu tô falando de produção, tô falando de commodity. É produção de material, é fazer, é fazer texto, é fazer vídeo e tal, isso que já falando até do próprio LinkedIn da vida. Cara, como é que você lida com isso? É isso daí. Então, assim, percebe que não tem como a gente ter tanto controle zero. Mais do que é possível. O que a gente tem que fazer é como eu lido com isso. Como é que eu lido com isso? Com as receitas atuais. Isso aí. Não com receitas de anos 80, né? Eu tenho dito que às vezes eu participo de algumas conversas que eu falo, gente, que conversa anos 80. Anos 80, né? Muito anos 80. Não, é pior que é isso mesmo, né? Ana, deixa eu te falar uma coisa. Eu lancei o livro, né?
reflexões, provocações e dicas sobre a tal comunicação interna. Eu sempre trago aqui um capítulo que eu queria ler para você aqui, que eu acho que é interessante, que talvez até remete à nossa conversa, que é assim, né? Aqui na empresa, a comunicação interna tem um jeito próprio. É diferente das demais empresas. Essa é uma das frases mais ditas pelos profissionais de comunicação interna. Só que ao longo dos anos de trabalho e estudo na área, fui entendendo que a diferença que existe não é sobre a comunicação, é sim sobre a cultura organizacional. Um bom trabalho de comunicação está próximo das ferramentas, dos meios, das formas, dos textos e as artes. Um ótimo trabalho de comunicação interna está próximo do perfil da liderança, com o jeito de ser das equipes, com a tradição e com a cultura da empresa. Isso faz muita diferença no dia a dia. E sugere novos olhares aos profissionais de comunicação. Cultura muda conforme a empresa. Comunicação como conceito não muda. Comunicação como conceito, como ferramenta, como propósito não muda. Todas as empresas que você trabalhou, o conceito da comunicação como conceito não muda. O que mudou é a cultura, certo? Então aqui vai uma dica. Estude a sua empresa, estude seus líderes, estude a história e os valores da empresa, estude quem são as referências dos seus colegas. Porque, de novo, mas a comunicação é diferente. Não, a comunicação como ferramenta de trabalho, como processo, ela é parecida. Você faz o quadro de aviso, você faz o WhatsApp, você faz as reuniões dos líderes, né? Você cria novas ferramentas. O processo ferramental é parecido. O que muda das empresas que você trabalhou, provavelmente, são as culturas. Talvez o segmento, talvez o perfil da liderança. Você concorda? Totalmente. Então não é que a comunicação... mas a comunicação, de novo, como instrumentalização, ela é muito parecida. Você pode pegar o processo de comunicação e ir mudando de empresa. É uma coisa. Agora, o que não dá é para levar a cultura junto. Né? Eu acho que a comunicação ele é um grande pilar, assim como a liderança, assim como os rituais, assim como os processos da cultura da organização. Isso. Né? Então, ela materializa a cultura da organização. Então, é como ela dá a narrativa, Isso. Ela faz as pessoas falarem a mesma coisa sobre a organização, ela faz os caminhos ficarem mais claros. Então, para mim, ela é um grande pilar que sustenta realmente, através de canais de comunicação interna, comunicação externa, ela sustenta realmente a cultura da organização, junto com a liderança, junto com os rituais, junto com os processos, os procedimentos. É que a minha provocação é que não é que a comunicação ela é diferente como processo. Não é diferente. Ela pode ser diferente, claro, que de repente uma empresa funciona melhor o WhatsApp. Usa de um jeito e outra, exato. Mas o processo, para quem estuda a comunicação interna, o processo é igual. É o mesmo. Agora, o que muda é você... E aí sim, é entender que eu trabalhei em 2 montadoras, trabalhei na Ford e trabalhei na Peugeot Citroën. O mesmo formato não funcionou. Não, exato. Porque os meios de comunicação, beleza, mas a cultura de uma empresa americana é diferente de uma empresa francesa, ainda mais de uma empresa americana que tinha 100 anos de Brasil, em São Bernardo, com tudo que você conhece, para uma empresa que tinha acabado de chegar no interior do Rio de Janeiro, com uma outra cultura. Sim. Então, perceba, não era a comunicação que era diferente, era a cultura. Então, a ferramenta que você vai usar e o que você vai comunicar, mas o conceito do que é e do que precisa ser feito não muda. Não muda. Agora, é claro, e aí eu trazendo até outros exemplos, você tem um líder que é mais introspectivo, você tem um líder, a gente pegou a história do Antônio Maciel, que é um líder mais expansivo, que ele tem uma natureza muito melhor de comunicação. Você teve provavelmente outros líderes mais introspectivos, né? E isso está na cultura, né? E como você vai usar, na verdade, o que ele faz bem. Isso. Porque tem uma parte que eu falo que é quase institucional de alguns cargos de liderança, né? Um presidente, ele pode ter o estilo dele mais introvertido, mas ele tem um papel institucional de porta-voz daquela organização. Perfeito. Então, a maneira como ele vai se comunicar é dele, é o estilo dele, ele vai trazer o estilo dele. Enquanto que outros líderes vão trazer cada um os seus. Então, assim, eu acho que não dá para falar porque ele é introspectivo, ele não comunica. Isso. Ao contrário. Perfeito. Ele tem um papel institucional do mesmo jeito que todos os líderes têm um papel institucional. Né? Eu acho que a comunicação independe do seu estilo. Perfeito, é isso aí. Você tem que encontrar o seu caminho para manter a comunicação clara. Eu até brinco, eu falo assim, olha, às vezes é melhor ler.
tinha coisas que eu precisava comunicar meu time, ou porque eram complexas, ou porque tinham muitos detalhes, que mesmo eu sendo bastante clara na minha comunicação, etc., eu lia. Porque não pode perder nada. Assim. Então, assim, você usar essas ferramentas, né? O WhatsApp, ou eu ler, ou eu fazer um slide, ou seja, essa forma como eu vou me colocar para deixar a comunicação clara é a sua escolha. Mas fazer o outro entender a comunicação, passar uma comunicação clara para o outro entender, é papel da liderança, é papel de quem está ali emitindo a mensagem. Importante, assim, importante respeitar o seu jeito, porque também não adianta você criar uma personagem que não é seu. Não, exato. Se eu não tiver essa capacidade de ir no palco, não vou, porque eu vou ser pior. Mas, inclusive, eu conheço líderes que são totalmente low visibility. Sim. Mas na hora que ele entra pontual. É isso aí. Então você percebe, na hora que ele entra, ele vai... ter consciência, né? Ter consciência. Consciência. Perfeito. Ana, eu queria te agradecer, a gente tá chegando ao final, podia ficar aqui mais uma hora conversando com você. Nem vi o tempo passar. Eu também, muito obrigado. Papiamos para mais da conta. Apesar do tema ser entretempo, eu sei que você está aí nas redes sociais, sim, né? Enfim, se você quiser compartilhar com as pessoas, você tem algum... você falou só, além do vinho, né? Você tem alguma coisa que você está fazendo hoje? Tem algum plano assim? Quiser compartilhar com nossos colegas aqui? Quem quiser te seguir aí no LinkedIn, não sei. Que você tá... Eu tenho usado o LinkedIn mesmo como plataforma oficial. Adoro receber mensagens. Enfim, eu demoro para responder o inbox. Eu tenho uma rotina de responder um pouco por semana. Mas eu respondo. Geralmente tô por ali. Tenho tirado esse tempo realmente para me jogar nas coisas novas, né? Então, fiz essa certificação. Você falou essa coisa da mentorado, você está fazendo mentoria? Agora eu estou como mentora agora. E aí, assim, mas quem que te procura? Eu estou, na verdade, em 3 plataformas hoje, que uma é a plataforma que chama Delas para Elas, que é um programa de mentoria para mulheres diretoras e vice-presidentes de RH. Tá. Então, eu sou mentora de uma diretora de RH, abre inscrições uma vez a cada 6 meses. Vou começar agora um processo de mentoria numa instituição que chama Desvelando Oris, que é para pessoas negras. Estou entrando como mentora. E vou estar na plataforma daqui um mês e pouco, na Top 2U. A Top 2U vai ser a plataforma oficial mesmo, é uma plataforma de mentores e encontro de mentores e mentorados. Tá. Então, eu vou fazer parte dessa plataforma e aí, nessa plataforma, acho que vai ser mais fácil acionar, porque vai ter agenda, enfim, vai ser mais fácil. Aí, daqui a um tempo, se eu quiser, eu olho lá para me inscrever. Vai me inscrever, vai ter minha agenda, vai ter tudo lá e aí você pode fazer a mentoria lá. Ah, legal. Top 2U. Top 2U. Legal. Ana Franzotti está nas redes sociais. Ana Paula Franzotti. O meu Instagram é fechado. Eu quis manter um pouco mais de... Claro. Mas é Ana_Franzotti. E tô por lá. Tô sempre por lá. Muito bom. Muito obrigado, viu? Obrigado aí por... Obrigada a você, amei. Os 30 anos aí que a gente tem de história aí. Bota história, pior viu? Que é mesmo. 30 anos aí, né? A gente tá... 90, é isso mesmo, 95. Foi quando eu entrei. Você entrou eu entrei ai, que horror, né? Falar isso. Eu entrei em 89 e saí em 97. Então, a gente teve 2 anos. Mas é engraçado, né? Tem até uma frase aí que, assim, às vezes não é o tempo que dura, mas a intensidade, né? A gente nunca se desconectou. Então, e assim, se você olhar, a gente não trabalhou tanto tempo junto, né? Não. 2 anos só. Treinamento, RH, mas assim, foi tão legal, foi uma experiência tão bacana que a gente nunca se desconectou. Você foi para outras empresas, tive a possibilidade de fazer projetos com você em outras empresas, muito legal. Muito bom. Houve essa energia muito legal. E parabéns aí pelo seu trabalho, por a sua decisão aí, essa corajosa. Obrigada. Espero que inspire outras pessoas também. Parabéns por essa questão social. Eu sempre falei com você, admiro isso bastante. Parabéns por esse movimento, até para suas colegas. Sim, do 6% não basta, né? Tem uma equipe lá que coordena, né? Tem, e tem a página no Instagram, 6% não basta, é uma empresa. Uma empresa, para quem também quiser seguir, 6% não basta para seguir. Vai ter conteúdo lá, enfim. Eu acho que é bem interessante também. E a gente tem estimulado, inclusive, os homens a fazerem parte do movimento, porque hoje, querendo ou não... Quem abre espaços também para as mulheres são os homens também, né? Então... Até porque ainda tem, a maioria está no corpo diretivo, são eles que estão ali, né? Pelo menos, não adianta também ficar batendo aqui na porta se quem está lá tomando decisão são eles, né? Somos nós, enfim. Sim.
Muito obrigado. Pessoal, novamente aí, para quem está nos acompanhando, muito obrigado mais essa sessão nossa, mais esse episódio. Para você, se você puder curtir, comentar, compartilhar com nossos colegas também. Muito obrigado, Prodigy, obrigado, Ana. E até a próxima, nosso próximo episódio de Comunicação Interna Sem Fronteiras. Um grande abraço.